Saudações, vamos começar essa apresentação com uma questão que é importante. Toda guerra é má e toda paz é boa, porque se a gente for falar da gestão estratégica de risco, da gestão de conflitos na geopolítica contemporânea, a primeira pergunta que tem que ser respondida é essa. Para tal, vamos usar um filósofo e teólogo russo, Vladimir Solovyov. Ao invés de usar esses lugares comuns, esses clichês do Ocidente, vamos pensar como esse grande russo do século XIX. Primeiro ponto, para ele, a guerra é menos boa e não menos má. Em que sentido? Não é uma solução menos pior, é uma solução menos melhor. Porque muitas vezes o contrário da guerra é a opressão. Esse é um ponto. Quando o contrário da guerra é a opressão, e muitas vezes isso acontece, a guerra não é menos má. De forma alguma. Tem que ter claro isso. Segundo ponto, ainda segundo Solovyov, a guerra não é um mal incondicional e a paz não é um bem incondicional. Ou falando mais simplesmente, é possível uma boa guerra, como também uma paz ruim. Vamos imaginar os palestinos em paz. Você diria que é uma paz boa? Na situação em que eles vivem atualmente? Vamos imaginar o morro em paz. Você diria que é uma paz boa? Vamos imaginar os indígenas sob o governo Bozo em paz. É uma paz boa? Com tudo sendo roubado deles? Até a vida? Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar em clichê, nesses lugares comuns, esses clichêzinhos, sabe, anarquista de boteco. Não. Esse clichêzinho de falso cristianismo. É importante ter clareza e, mais importante ainda, é ter lucidez sobre aquilo que a gente está discutindo. Perfeito? Isso é fundamental. A gente tem que ter clareza e lucidez. Vamos ao terceiro ponto, levantado por Soloviev. Ele diz que, para sustentar a tese dele, isso é tão verdade que houve santos guerreiros, São Jorge, São Teodoro, Santo André, São Demétrio e santos guerreiros nacionais específicos. São Quiniás Lazaro entre os sérvios, Santa Joana d'Arc entre os franceses e São Alexander Nevsky entre os russos. Se a guerra fosse sempre má, jamais teria havido santos guerreiros. Isso é um ponto. Outro ponto. Todos somos irmãos. Isso na fala de um personagem dele. Ótimo. Que bom. Mas irmãos podem ser pessoas diferentes. E na linguagem moderna podem ser tóxicos, né? O exemplo aqui é Caim e Abel. Caim e Abel eram irmãos. O que significou para Abel? Certo? E se você tem dois irmãos, um Caim e você Abel, você vai tratar os dois de modo igual, deixar um fazer com o outro o que quiser? O que é ser justo nesse caso? Passar a mão na cabeça de Caim? Ou evitar que ele faça com Abel o que ele fez? Então são questões no âmbito e no âmago da própria crença religiosa mais profunda. Certo? Então vamos lá. Tem uma frase citada aqui, deixa eu ler para vocês, só um momento. Aqui. Durante o serviço por soldados russos, o patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa, destacou que, abre aspas, nós absolutamente não nos esforçamos para a guerra, ou por fazer qualquer coisa que possa prejudicar os outros, mas fomos criados ao longo de nossa história para amar a nossa pátria, e estaremos prontos para protegê-la, pois apenas os russos podem defender seu país. Isso é válido. Às vezes, defender o povo implica no uso da violência. Nem sempre é possível defender o povo com a paz, ainda mais a paz inerte. Nesse sentido, continua o analista, o conflito da Ucrânia pelo Estado e a Igreja russa é uma questão de defesa da própria existência, pois, de acordo com os dados disponíveis, as estruturas do Estado ucraniano, especificamente os militares e de segurança, estão repletos de elementos que apoiam a ideologia nazista, personificados por Stepan Bandeira. Não há diferença real entre Bandeira e o nazismo. Ele era nazista. Ele ajudou o Reich alemão. Então, gente, não tem conversa. A Rússia está lutando
Outra é o nazismo ucraniano. Ai, não sei quem é judeu. Bom, para começar, ele não é judeu. Para ser judeu, você tem que ser filho de mãe judia, coisa que ele não é. Ponto. Para continuar, ele não é judeu. E mesmo se ele fosse, nós temos exemplos bem desagradáveis de pessoas que oprimiram e ajudaram a genocidar o próprio povo, né? Bozo, por exemplo, brasileiro, não é? 700 mil não dançaram por conta das políticas dele? Fernando Henrique Cardoso é brasileiro, não é? As pessoas mais jovens não se lembram. Mas durante o primeiro governo dele, e também o segundo, no total, milhões de pessoas morreram de fome por causa das políticas neoliberais dele. Então, ser do povo, ser da própria raça, da própria etnia, não significa nada. Né? A luta é contra a opressão, não contra a etnicidade. Mas continua na lista. O próprio Cristo, depois de perdoar seus inimigos, não livrou suas almas daquela escuridão em que estavam? E esse é um ponto. Cristo perdoou, mas esclareceu. Olha, assim e assim. Outro ponto. O presidente russo, isso foi no estádio, né, diante de mais de 200 mil pessoas, referiu-se às Sagradas Escrituras, indiretamente ao próprio Solovyov, quando enfatizou o ensinamento de Cristo que, abre aspas, ninguém tem mais amor do que este, a vida para os amigos. Do ponto de vista de Moscou e do Donbass, Kiev tratou as repúblicas do leste como Caim tratou Abel, o que, no final, levou à reação da Rússia para defender os amigos, os filhos. Você, sendo pai, não defenderia sua filha do estupro? Sendo mãe, não defenderia sua filha do homicídio? Ou você ficaria numa posição de paz, buscaria o sentimento de paz, buscaria congraçar-se com o assassino ou com o estuprador? Por favor, né? Por favor. Eu concordo muito com Vladimir Solovyov quanto a isso. E creio que é difícil ser honesto e discordar dele. Certo? Então vamos para a próxima parte. Então vamos lá. Qual o objetivo da guerra? Vamos resumir, não vamos enrolar não. Para von Clausewitz, que é a posição que eu concordo aqui, a guerra é a política por outros meios. O que você não consegue resolver politicamente, por meios que não sejam a guerra, você resolve com a guerra. Então, a guerra faz parte do conjunto de medidas utilizadas para impor a própria vontade, especificamente quando o diálogo não basta, não consegue mais resolver. A Rússia tentou por 8 anos a paz com a Ucrânia. Por 8 anos. A Ucrânia, com os aliados da OTAN, principalmente a Alemanha, França, tentou Minsk I e Minsk II. Segundo eles próprios, admitiram, para enganar a federação, para ganhar tempo para a Ucrânia. Então, não tinha jeito de resolver pela paz. Certo? Por 8 anos, os ucranianos eliminaram entre 10 e 14 mil russos. Certo? Por 8 anos, a federação tentou conversar. Mas chega um ponto que não dá mais para conversar. E aí a única solução política é a guerra. Mas veja, Sun Tzu diz: manter o estado do inimigo intacto, no caso seria a Ucrânia, dominar seu exército e forçá-lo à rendição é melhor do que esmagá-lo. Mas Sun Tzu não conhecia os nazistas. Sun Tzu não conhecia os fascistas. Certo? Então, o objetivo de uma guerra não é a aniquilação do inimigo, a não ser que a aniquilação do inimigo seja a única solução, porque o inimigo quer exatamente aniquilar você. Quando o presidente da Polônia falou que a Rússia deveria ser reduzida a 50 milhões de habitantes, o que ele pensava em fazer com os outros 100 milhões? Então, é com esse tipo de gente que a Rússia está lidando. Não tem conversa nesses termos. Sendo honesto, não existe conversa possível nesses termos. Nesse sentido, se politicamente o objetivo é a paz, a única solução, ironicamente, é a guerra, o que não é contraproducente. Faz sentido, faz muito sentido. Mas e os amigos e os aliados do povo brasileiro, do Brasil? Os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo, com certeza. Todos os multilateralistas e os multiculturalistas, os povos vizinhos, todos os nossos vizinhos e os nossos povos irmãos do outro lado do Atlântico. Esses são os nossos amigos, esses são nossos aliados.
Geograficamente, os países dos BRICS, né, nós somos B, né, os BRICS+, os países do sul global, a Biayala, que eles chamam de América Latina, e a África. São nesses locais que estão concentrados os nossos amigos. A Europa não é nossa amiga. A América anglo-saxônica não é nossa amiga. O mundo anglo-saxônico não é nosso amigo. O Japão não é nosso amigo. Correto? O Oeste coletivo não é nosso amigo. Nossos amigos estão no sul global. Outra coisa, todos aqueles que defendem os nossos trabalhadores, que defendem os trabalhadores do mundo inteiro, a soberania dos povos, a igualdade entre os povos e as nações, o fim da opressão imperialista e capitalista, todos esses são nossos aliados. Todos esses são nossos amigos. E como tais, devem ser tratados. Certo? A gente tem que ter clareza também de quem está do nosso lado. É tão importante saber quem está no fronte junto com a gente do que saber contra quem nós estamos lutando. Perfeito? É isso. Muito bem. Como garantir a nossa segurança? Como nos defender enquanto país, enquanto povo? Olha os pontos que eu elenquei. Primeiro, é importante ter clareza que o que deve ser defendido são os interesses populares do povo brasileiro, não os da elite. Segundo, as forças armadas desse país historicamente sempre defenderam com violência os interesses das elites brasileiras, não do povo. E mais ainda, defender os interesses de elites estrangeiras, os interesses dos americanos e os interesses europeus, contra o nosso povo, contra a nossa nação. As Forças Armadas não operam a favor do povo brasileiro, que é quem paga a mamata. Eles operam a favor das nossas elites e das elites estrangeiras. Assim, o ideal é que as Forças Armadas sejam extintas, assim como a Polícia Militar, e substituída por forças populares, alicerçadas na supremacia tecnológica e na capacidade de dissuasão. Não precisamos de exército, nem marinha, nem aeronáutica. Uma guarda de fronteiras, uma guarda naval, a primeira protege as fronteiras terrestres e protege não de exércitos. Para defender de exército, as armas são tecnologia, mísseis hipersônicos, drones kamikazes, inteligência artificial, interferência eletrônica, armas de alta tecnologia para nos defender de exército. Para defender as fronteiras nossas, que são imensas, uma guarda de fronteira perfeitamente cabível. Para defender o nosso litoral enorme, uma guarda naval, não uma força como a marinha ou como o exército. Certo? Muito bem. Então, olha só, nesse sentido, seria bom que fossem extintas as Forças Armadas e substituídas por uma força popular alicerçada em supremacia tecnológica e capacidade de dissuasão. Ficou claro, né? Como assim? Uma força que utilizasse para a defesa do país armas controladas remotamente. Podia ser tranquilamente por mulheres. O soldado não precisa ser homem. O defensor da pátria pode muito bem ser mulher. Não faz a mínima diferença. Porque a nossa defesa poderia e deveria ser controlada remotamente, na maior parte dos casos. Mísseis intercontinentais hipersônicos, ferramentas de interferência eletrônica, drones kamikazes. Não precisa ser homem. Pode ser mulher, tranquilamente, até interessante que seja. Perfeito? Para defender nosso país, não precisamos sustentar as caríssimas, golpistas, ineficientes e opressoras forças armadas desse país. Isso tem que ficar claro. Leider, mas existem ferramentas assim, seja para a gente comprar, seja para a gente copiar, seja para a gente fazer parecido? Claro que existe, e aqui nós vamos tentar mostrar isso. Observe. Partindo de um caça-bombardeiro, como o Tupolev Tu-22M3, uma arma incrível, fantástica, capaz plenamente de garantir a soberania de qualquer país, ainda mais em quantidades razoáveis. Então vamos lá. O que essa arma, uma arma parecida, carregaria? A Embraer pode desenvolver uma coisa assim tranquilamente. Olha, o míssil Armar Ra-32M. Ele viaja até ao Mach 4.6, certo? Capaz de fazer até 5.640 km por hora, então pode derrubar qualquer caça, qualquer avião, qualquer bombardeiro que se aproxime do nosso país, certo? Então, o míssil ar-ar hipersônico Vímpel R-37M, uma arma formidável, capaz de viajar até Mach 6, 7.400 km por hora, outra arma plenamente capaz
de dissuadir qualquer inimigo. Então, olha só, o armar Ra-32M, qualquer navio, qualquer porta-avião, qualquer coisa que chegasse perto de nós podia ser afundada. E com o VIMP ou R-37M, qualquer avião, qualquer caça, qualquer bombardeiro que chegasse perto de nós poderia ser afundado. O ar-terra Ra-47M2 Kinjal, a Rússia não vende ele, mas a gente poderia desenvolver um próprio. É uma arma extraordinária. A Smat 12 chega a viajar a 14.700, quase 15.000 km por hora. Então ele pode atingir qualquer alvo a uma distância de mais de 2.000 km, ou até mais de 3.000 km. É muito mais que a gente precisa caso a gente instale, por exemplo, em Roraima, para ficar bem perto do nosso inimigo mais próximo. Lembrando que a ideia não é acertar o inimigo. A ideia é mostrar para o inimigo que a gente pode acertá-lo. Isso é força de dissuasão. É isso que a gente precisa. Outro exemplo, o míssil ar-terra 3M54 calibre. É um míssil extraordinário. O alcance dele é menor, certa versão, se bem que numa versão aqui os Rússia desenvolve 4.500 km, então ele pode alcançar os nossos inimigos mais próximos. Se a gente estiver, por exemplo, na Ilha da Trindade ou em Fernando de Noronha, a gente atinge os inimigos que temos mais para o leste, e no Amapá, em Roraima, a gente consegue atingir os inimigos que temos ao norte, certo? O 3M54 calibre é uma arma extraordinária, capaz de levar armas, digamos assim, um pouco mais intimidatórias, certo? Bem dissuasivas mesmo. Então, a gente não precisa, a arma, a gente não é para ser usada, é para mostrar que a gente tem. E para isso não precisaria de uma força aérea golpista. Não precisa de uma força aérea golpista. Criaria-se um batalhão de defesa, certo? Uma estrutura ideologicamente feita para nos defender, jamais oprimir o próprio povo. Acaba com a aeronáutica, fala, vamos criar um batalhão de defesa aérea. Um outro conceito. Na verdade, você acaba com a instituição, você pode pegar os pilotos que sejam patriotas. Aqueles que são patriotas vão para esse batalhão de defesa e vão ajudar a treinar outros patriotas, e somente patriotas. Pessoas que estão lá para defender o povo brasileiro, não interesse de elites, seja quais forem essas elites. Entendeu? A lógica aqui é defender o povo brasileiro. Defender o povo, não mais as elites. Sem essa de pátria, e sim a de povo. Outro exemplo de arma dissuasiva que pode tranquilamente ser utilizada por forças de defesa remotas é uma coisa parecida com o chinês WZ-8. Olha só as especificações. É lançado de um bombardeiro, certo? Seria o nosso equivalente ao Tupolev Tu-22M. A Embraer poderia fazer algo assim. Na verdade, nós já temos um bombardeiro nacional muito bom. Depois a gente vai falar sobre isso, certo? Então, olha só. Lança do bombardeiro. O WZ-8 acende os motores de foguete, aumenta a velocidade da aeronave para Mach 6 até Mach 7, ou seja, mais de 8.500 km por hora. As funções pretendidas: reconhecimento, avaliação de alvos pré-ataque e coleta de informações. Então, só de perceber um desses voando em cima da cabeça, qualquer eventual inimigo, seja ao norte, seja ao oeste, ou principalmente seja ao leste, entenderia do que estamos falando, certo? Se chegou no Mediterrâneo, chegou no Mar do Caribe, o inimigo entenderia. E o inimigo entender é ótimo, porque dá para resolver politicamente, sem ser necessário recorrer à guerra. Certo? Esse atinge velocidade de cruzeiro a uma altitude de 50.000 metros. 50 km de altura é quase o espaço interior, muito difícil de ser detido. Pelo menos com o estado atual das tecnologias que existem na América anglo-saxônica e na Europa. Não poderia ser detido. Certo? Então, é uma força de dissuasão que pode ser controlada remotamente, ou seja, é tudo aquilo que o Brasil necessita nesse exato momento da nossa história. Outra ferramenta interessante de dissuasão e defesa controlada remotamente por pessoas que estejam imbuídas de raciocínio inteligente, lógico, mas ao mesmo tempo conduta patriótica e respeitadora. Não precisa ser militar golpista, não precisa ter aquele treinamento estupidificante feito pelos nossos inimigos. Não. Alguém, homem ou mulher, capaz de defender os interesses do nosso povo, poderia operar drones kamikazes. Veja, o controle remoto, eles são muito baratos. Estima-se entre 10 e 20 mil dólares cada um. Então, gastando, por exemplo, 1 bilhão, você poderia comprar
Você poderia comprar 100 mil deles. Com 100 mil, gente, pelo amor de Deus, com 100 mil drones desses, com 50 mil, com 20 mil, não teria inimigo para o Brasil. Porque, é uma arma lenta, não sei o quê, mas é fantástica. Porque o custo para derrubar um desses é muito alto. Se a gente tivesse milhares desses, nos pontos extremos do nosso país, no ponto extremo de Roraima, no ponto extremo do Acre, no ponto extremo do Amapá, no ponto extremo do Rio Grande do Norte, da Paraíba, no ponto extremo do Rio Grande do Sul, no ponto extremo do Mato Grosso, a gente teria plenas condições de nos defender, e ao longo do litoral brasileiro, né? Nós teríamos plenas condições de nos defender de qualquer inimigo, remotamente, sem necessidade de selva e outras estupidezes que a gente sabe onde deu. Foram os patrocinadores do golpe, eles queriam derrubar a nossa democracia, e já derrubaram outras vezes, e sempre operam contra o interesse do trabalhador e da trabalhadora brasileira, sempre opera contra o interesse do pequeno agricultor, do camponês, da camponesa, dos povos tradicionais, dos indígenas, dos mais pobres, dos favelados. Esse povo verde oliva está sempre contra os interesses da maior parte da população brasileira, a que eles tratam como inimigos. Nós não precisamos pagar os nossos inimigos. Não somos obrigados a sustentar as mamatas dos nossos inimigos. As armas que eles apontam contra nós, o povo, são pagas por nós. A munição é paga por nós. Eles são pagos por nós. As filhinhas deles são pagas por nós. As viuvinhas deles são pagas por nós. Isso tem que acabar. E pode acabar. Um investimento em ciência, em tecnologia, em recursos humanos patrióticos é a melhor forma de você fazer uma gestão estratégica de risco e conflito. Perfeito? Sem oprimir o nosso povo, garantida a nossa segurança. Esse é o esquema. Finalmente, vamos começar as nossas considerações. Primeiro, vamos fazer considerações de natureza histórica. Como no restante da América Latina, as Forças Armadas são a vanguarda armada do atraso, no caso, do latifúndio exportador, e do conservadorismo. E por isso, elas devem ser suprimidas, ponto. Porque, em simbiose com o agronegócio, eles já destruíram a economia argentina. A gente já falou sobre isso. O que destruiu a Argentina? Foi o populismo. Não, não foi o populismo, não. Foram as Forças Armadas em conjunto com os latifúndios que tornaram a economia argentina uma mera exportadora de commodities agrícolas, dependente do latifúndio, certo? Precisamos nos reindustrializar, precisamos romper com a primarização da economia. Isso não será feito com forças armadas entreguistas e a serviço como cães de guarda da vanguarda do atraso, que é o agronegócio. Se não fizermos alguma coisa, o Brasil de hoje é a Argentina de amanhã. Quer dizer, o Brasil de amanhã é a Argentina de hoje. Essa é a realidade. Perfeito? Então vamos lá. Continuando. Aliados dos Estados Unidos imergiram o país em sangue e violência. É o que aconteceu na Colômbia. Você duvida que eles podem fazer a mesma coisa aqui? Se tiver opção, eles tentaram fazer isso esses dias. Está óbvio para todo mundo. As Forças Armadas tiveram um papel enorme no golpe. Elas apoiaram o ogro, né? O miliciano, e tentaram dar um golpe de Estado no país. Elas não estão a favor do interesse do povo brasileiro. Isso é nítido, é óbvio e tem que ser combatido. Por fim, outra consideração. Submissas a interesses estrangeiros, entregam o povo e recursos naturais para multinacionais. É o que eles fizeram no Peru e na Venezuela. Alguém tem dúvida de que a entrega do pré-sal foi diferente? Que teria acontecido se anuesse a colaboração das Forças Armadas? Gente, por favor. As Forças Armadas são isso, a vanguarda do atraso e do entreguismo. São a coisa mais antipatriótica que existe. E pior, são pagas por nós, com o dinheiro dos nossos impostos. As mamatas que eles fazem são com o nosso dinheiro. As viúvas, as filhas que recebem as nossas custas, é nosso dinheiro. Sabe, eles entregam os interesses do Brasil, do povo brasileiro, as riquezas do Brasil, as riquezas do povo brasileiro para o estrangeiro. Certo? E são pagas por nós. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar urgentemente. Tem que ser rompido. Por fim, as considerações finais. Eu gostaria que vocês, concordando ou discordando, debatessem, porque isso é um tema de debate. Certo? Vamos lá. As Forças Armadas são inimigas históricas do povo brasileiro.
são caras, são dispendiosas e operam como agentes da opressão e de interesses estrangeiros, certo? E, portanto, elas devem ser extintas. Segundo, pagar mamata, pensão absurda em tempo de paz, e isso para que os interesses da nação e do povo sejam vendidos aos inimigos, não vale a pena. Terceiro lugar, a defesa das fronteiras, a defesa da Amazônia Azul pode tranquilamente ser feita por drones e forças treinadas e dotadas de tecnologia apropriada, remotamente, sem risco de vida, para os nossos cidadãos e cidadãs. E, finalmente, o último lugar, ferramentas baseadas em sensoriamento remoto, sobretudo para ser usadas na Amazônia, inteligência artificial, interferência eletrônica, através da ciência, são muito promissores e são os meios pelos quais o povo brasileiro, o país do Brasil, pode se ver livre das suas forças armadas, que são a âncora que impede o progresso do nosso povo e da nossa nação. Perfeito? A corrente que nos prende a interesses das elites estrangeiras, dos bancos, da finança, dos nossos algozes. Então, as forças armadas devem ser extintas. Mas o Brasil precisa de segurança. E segurança para o povo, para a nossa soberania. Não vai ser com reforma das Forças Armadas. As Forças Armadas não têm mais solução. É igual o PM, não tem solução. Tem que ser extinta e substituída por uma coisa melhor. É isso que se chama evolução e é isso que urgimos fazer.